Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o meu canal, se você já vem aqui tomar um café comigo e esquentar nesse frio, que eu sei que tá frio aí no Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. E se você tá chegando novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém, galera. Você pode morar onde for, na China, em Dubai, na Suécia, a criminalidade ela existe em qualquer lugar e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, ficar em alerta, porque ninguém vai fazer isso por nós. O caso que eu vou contar hoje é um caso que aconteceu no ano de 2010 e é o caso da Laurence Dromard. No dia 15 de julho de 2010, na cidade de Saint-Martin-d'Ablois, essa cidade fica a 2 horas de Paris, lá no norte da França, um moço de 47 anos chamado Sylvain Dromard, ele ligou para a polícia desesperado, gritando, dizendo: aconteceu uma coisa com a minha esposa, vem aqui em casa, eu tô desesperado. Quando a polícia chegou no local, eles viram um marido totalmente chorando, cheio de sangue, desesperado. Ele estava com a esposa no colo, uma moça, tentando fazer reanimação e nada, um mar de sangue, ela estava quase desfigurada. A polícia tentou acalmar o Sylvain, chegou ali bombeiro no local, tentaram fazer os primeiros socorros, mas infelizmente a mulher estava sem vida. Essa mulher era a Laurence Dromard, de 43 anos, a esposa do Sylvain. O Sylvain, depois que ele acalmou, ele contou para a polícia que ele chegou em casa do trabalho, era quase umas 22 horas. Ele trabalhava como marceneiro, então ele chegou tarde em casa, fazendo serviço tal no ateliê dele. E quando ele chegou ali, ele viu que a esposa estava jogada no chão, muito sangue, e ele correu para ajudar. E ele viu que estava alguma coisa na cabeça dela, tal. A polícia analisou, os bombeiros olharam e realmente ela estava toda, parece que afundada aqui, que alguém tinha pego uma pedra, um tijolo, tinha realmente fracassado assim, batido demais no crânio, estava quase desfigurada a Laurence. É claro que o corpo foi levado para análises, porque ela não suportou esses golpes fortes na cabeça e a Laurence perdeu a vida na frente da casa dela. O marido, o Sylvain, não sabia explicar o que tinha acontecido, porque a Laurence ela era muito querida nessa cidadezinha, todo mundo conhecia a Laurence, ela era cabeleireira, então ela conversava demais com todo mundo, ouvia muita gente e era muito querida, não tinha assim inimigos declarados. Eles entraram na casa do casal, a polícia, para ver se estava tudo certo, e eles viram que a casa estava toda revirada. E perguntaram pro Sylvain, tem alguma coisa que tá faltando? Dá uma olhada. E rapidinho ali ele começou a ver que tá faltando joia, tá faltando dinheiro, tá faltando alguns objetos que eu não tô achando, objeto de valor. Então a polícia saiu dessa cena de crime imaginando um roubo que deu errado. Talvez alguém tava ali roubando a casa da Laurence, ela tentou impedir, a pessoa pegou, né, e desesperado para sair da cena ali do roubo, começou a bater nela. E a polícia saiu com esse intuito dessa cena de crime. Foi um roubo que deu errado e infelizmente a Laurence, tentando proteger a casa dela, ela perdeu a vida dessa maneira tão cruel. Claro que esse marido, ele depois de acalmar, ele tinha que ir para o interrogatório, porque ele foi a primeira pessoa a chegar no local, então a polícia queria mais esclarecimento. No dia seguinte, o Sylvain no interrogatório, ele foi super honesto com a polícia, falou: pô, já faz mais de 15 anos que a gente é casado, a gente tem 2 filhas, uma de 14, uma de 18 anos, a gente tenta viver em harmonia, eu trabalho, a Laurence trabalhava também de cabeleireira, não tinha inimigos declarados, então ele estava triste, estava abalado, preparando o enterro da mulher, tal. Os exames de pós-morte foram feitos no corpo da Laurence e ficou claro que realmente ela perdeu a vida por causa de um golpe muito forte na cabeça. A investigação continuou, conversaram com amigos, familiares, vizinhos. Vários vizinhos que moravam do lado assim da casa não ouviram nada, grito, gente correndo, carro passando. Muitos vizinhos confirmaram que ouviram o carro do Sylvain passar umas 21h50. Foi o horário que ele tinha falado, que ele tinha chego mais ou menos. Só que a polícia achou estranho, falou: poxa, ele chegou às 21h50, 22 horas. Ele só ligou para pedir ajuda às 22h10. O que ele ficou fazendo nesse tempo? Então a polícia ficou com a pulga atrás da orelha, que esse marido falou: o que acontece? Por que ele não ligou antes? Você chega, você vê sua mulher ensanguentada, você liga para a polícia, liga para ajuda imediatamente.
Então continuaram investigando e perguntaram para ele: o que você ficou fazendo esse tempo todo, tal? E ele falou: eu estava desesperado, eu cheguei, eu tentei reanimar, fazer massagem, boca a boca, e não consegui. E realmente a polícia falou: é verdade, a gente chegou, ele estava ensanguentado e ele tinha tentado fazer todo o primeiro socorro que ele pôde, que ele sabia fazer. Então a polícia engoliu essa história desse marido. Conforme a investigação foi avançando, a polícia viu que desde o primeiro dia que eles se casaram, a Laurence e o Sylvain, ele tinha uma amante. Então ela tinha, né, gente, o galho dela e desde muito tempo. E ela sabia. E muita gente também conversou com a polícia dizendo que faziam 3 anos que o Sylvain, ele tinha uma amante fixa, uma tal de Muriel Bonin. Ela tinha uns 40 e todos anos também, e há 3 anos ela era amante oficial. A Laurence parece que sabia e não aceitava, obviamente não gostava que o marido tivesse essa amante. Mas só para vocês terem uma ideia, o Sylvain, ele já tinha saído de casa 2 vezes para ir morar com a amante, aí depois, por causa das 2 filhas, tinha voltado para viver com a Laurence. 3 meses antes da morte da Laurence, aconteceu uma briga feia com a Laurence e a Muriel, porque a Laurence, né, poxa, essa amante não larga o osso. Ela foi na casa da Muriel para tirar satisfação. O que você tá fazendo com meu marido Sylvain? Deixa ele em paz, e ele já veio aqui morar com você, mas agora foi embora, ele não quer mais nada com você. Deixa o Sylvain viver comigo, né? Eu sou a esposa, vai ver sua vida, larga o osso. E daí começou uma discussão, xingamento, palavrão, rolou até tapa na cara, foi uma coisa assim muito ruim. 3 meses antes da morte da Laurence, aconteceu essa briga feia entre a Laurence e a amante Muriel. Aqui a gente já está em novembro de 2010, quase 6 meses depois da morte da Laurence, dia 16 de novembro. A polícia decidiu convidar a Muriel, que era a amante, e o Sylvain para um interrogatório em salas separadas. Sabe que aqui na França o interrogatório é 48 horas e não pode passar disso. Quando a Muriel chegou no interrogatório, eles começaram a pressionar. Viram que realmente ela era muito apaixonada pelo Sylvain, lambia o chão desse cara e falava muito dele. Falava que sim, a Laurence sabia, não aceitava, mas os dois tinham que viver a história deles e tal. E ela não sabia de nada. Só que a polícia continuou pressionando a Muriel, que eles viam ela vai falar alguma coisa. E pressionaram. Com quase 24 horas de interrogatório, ela estava cansada, não sabia mais o que fazer. Ela falou: olha, eu fiquei sabendo esses dias que infelizmente o Sylvain, ele sim matou a esposa dele, a Laurence, com um taco de beisebol. Ele chegou na casa dele, se escondeu num local e ficou esperando a esposa chegar do serviço. Quando a esposa chegou, ele pegou o taco de beisebol e bateu pelas costas. Então pegou na nuca e depois ele continuou batendo. Depois que ele fez isso, a esposa caiu no chão, ele entrou na casa, tentou mascarar um roubo, revirou a casa inteira. Voltou até o portão, onde a esposa estava jogada no chão com um mar de sangue. Ele viu que a esposa ainda estava respirando. Para acabar definitivamente com ela, ele deu a última paulada com o taco de beisebol na cabeça dela e tentou sufocar. E foi assim que ele viu que ela perdeu a vida e então ele ligou para ajuda. Então talvez, esse tempo todo que ele ficou aí, quando ele chegou, o vizinho escutou o barulho do carro, tal, e ele esperou a esposa, foi esse tempo para mascarar o roubo, mascarar o crime, você entendeu? Ele fez tudo isso. A polícia perguntou: Muriel, por que você não falou isso antes? E ela falou: eu não sabia. Eu fiquei sabendo esses dias e eu fiquei com medo, eu não ia contar isso pra vocês. Mas agora eu não sei o que fazer, eu quero ter minha mente leve, eu não vou conseguir dormir com esse peso na consciência, eu tô contando pra vocês agora, mas eu fiquei sabendo faz uma semana, eu não sabia disso. Então a polícia pegou tudo isso e foi confrontar o Sylvain. Quando na sala ao lado falaram pro Sylvain: olha, a gente já sabe que foi você que matou a Laurence, porque você tinha uma amante, a Muriel, e você queria viver sua vida e sua aventura com ela. Por que você não contou isso pra gente? Ele caiu do cavalo, falou: eu não fiz nada. Como que você acha que ia matar a mãe das minhas filhas? Eu não ia fazer isso, eu não fiz nada. A Muriel é uma louca, ela é uma amante pirada, ela que brigou com a minha esposa, ela queria minha esposa morta, eu não fiz nada. Aí ficou nessa, Quem era o assassino? Quem que matou a Laurence? Foi a amante que estava loucona de raiva e queria ficar com o Sylvain, ou foi o Sylvain que queria se livrar da esposa? Uma outra coisa que a Muriel, ela falou no interrogatório, que a polícia foi investigar depois, foi o seguinte: a polícia falava assim,
ela sabe muita coisa. A Muriel dava muitos detalhes. Parecia que ela estava na cena do crime. Se não foi ela que matou, ela viu tudo. No final do interrogatório da Muriel, a amante, ela falou, olha, o Sylvain, depois que ele fez tudo isso, né, ele bateu nela, tal, ele pegou o taco de beisebol, ele foi até um campo perto da casa dele e ele queimou. Então vocês podem ir nesse campo, vocês vão encontrar, né, vai ter ali ainda traços de fogueira, vocês vão encontrar alguma coisa queimada, tenho certeza. E foi o que a polícia fez. Depois de quase 6 meses, foram no campo, olharam tudo onde a Muriel tinha indicado e eles encontraram traços de coisas queimadas. Tecido queimado, uma sola de sapato. Eles pegaram tudo isso e num outro interrogatório confrontaram o Sylvain de novo, porque os dois já ficaram presos para mais esclarecimentos e para esperar um julgamento. Quando o Sylvain viu a sola de sapato, viu o restinho de roupa ali, ele falou, não, isso daí eu não sei de nada, não sei. Ele não sabia explicar. Era do lado da casa dele, um terreno, ele não sabia explicar e não podia comprovar que era ele. Uma outra coisa que deixou a polícia também assim bem alerta foi todas as informações que a Muriel dava. Como que ela sabia de tudo isso? Será que ela estava por perto? Era estranho. Ela falava que não viu nada, que não estava, ela jurava de pé junto, eu não estive na cena do crime. Ele contou tudo pra mim e eu sei. E eu tô contando isso pra vocês porque eu não quero me ferrar, eu não quero ir pra cadeia. Foi ele que matou. E eu nunca pedi nada pra ele, ele fez porque ele quis. Claro que depois de tudo isso, a investigação foi olhar histórico de mensagens trocadas entre a Muriel e o Sylvain, foram olhar também o histórico das contas bancárias. A polícia ficou sabendo que no dia antes da Laurence perder a vida com os golpes lá do taco de beisebol, a Muriel tinha comprado um taco de beisebol numa loja de esporte. Então a polícia questionou ela, por que você comprou um taco de beisebol? Cadê esse taco de beisebol? Ela falou, tá lá em casa. A polícia realmente foi na casa da Muriel e tinha um taco de beisebol lá. A polícia passou no Blue Star e não tinha nada de sangue. Conforme a investigação ia passando, conversando com familiares e amigos, a polícia ficou sabendo da boca da irmã da Muriel que alguns dias antes da morte da Laurence, ela encontrou com a irmã. A Muriel foi encontrar a irmã dela. Essa irmã dela, vou chamar de Marie. A Muriel foi encontrar a Marie. A Marie morava a mais de 100 quilômetros da casa da Muriel. Então ela fez uma viagem para ver a irmã. E quando ela viu essa irmã, ela falou para a irmã dela, vamos numa loja. E ela foi na loja de esporte e comprou um taco de beisebol. E depois ela voltou para casa dela. Então tinha 2 tacos. Cadê o segundo? O segundo nunca foi encontrado. O que ela fez com esse taco de beisebol? E esse taco que ela comprou na cidade da irmã dela, Marie, ela pagou com dinheiro. Não pagou com um cartão de crédito. Por quê? Será que ela queria fazer alguma coisa? Olhando os históricos de todas as mensagens e telefonemas trocados entre a Muriel e o Sylvain, ficou claro que a Muriel, ela punha muita pressão. Ela falava, como que você vai resolver esse problema? Você vai separar? O que vai acontecer? O que você vai fazer com a Laurence? Faz alguma coisa com a Laurence, a gente tem que viver a nossa história. Ela punha muita pilha, pressionava. E o Sylvain falava, eu vou dar um jeito, pode ficar sossegado, eu vou dar um jeito, a gente vai se ajudar, a gente vai fazer isso junto, a gente vai ver a nossa história. As mensagens eram assim, parecia código, mas não tinha nada explícito falando de morte, de assassinato. Era sempre assim, o que você vai fazer com a Laurence? Como você vai resolver esse problema? Vamos ficar juntos. Claro que nessa hora a polícia já entendeu que a Muriel queria muito ficar com esse amante, o Sylvain, então ela punha pilha, talvez ela tinha sido a cabeça, e o Sylvain, como ele estava sendo pressionado, ele queria resolver o problema, então ele fez o que ele fez. E um julgamento desses dois aí aconteceu, minha gente. Um primeiro julgamento aconteceu no ano de 2016 e nesse primeiro julgamento não existia mais amor, não existia mais relacionamento entre o Sylvain e a Muriel. Quando eles foram interrogados, era um jogando a culpa para o outro. A Muriel falava que era o Sylvain que tinha matado a Laurence porque ele era o esposo que não estava feliz no casamento. E o Sylvain falava o contrário. Quem matou a Laurence foi a Muriel porque ela era uma amante louca. Ela queria ficar comigo a todo custo e matou a minha esposa. Então era um jogando a culpa com o outro. Uma coisa que chamou muita atenção e desde a investigação era assim, a Muriel dava muitos detalhes e parecia que ela estava na cena do crime, mas nada foi comprovado. A pena para esses dois veio. A Muriel ela pegou uma pena de 18 anos por cumplicidade. E o marido foi dito como autor do crime e ele pegou 30 anos de prisão fechada.
Claro que os dois, eles não aceitaram não essas penas e um segundo julgamento aconteceu. O segundo julgamento aconteceu em setembro de 2017 e nesse segundo julgamento a Muriel estava com outra postura. Ela não estava tão arrogante quanto ela estava no primeiro julgamento, ela tinha baixado bem a bola dela, né? Já tinha feito 1 ano de prisão, estava de boa, não estava dando tantos detalhes e não estava falando muito. O Sylvain, o marido, ele já estava mais tentando atacar, ele tentava se defender, tal e coisa e tal, ele não mudou esse comportamento. A Muriel, nesse segundo julgamento, ela teve uma defesa perfeita, advogados maravilhosos. Eles justificaram tudo. Por que ela tinha um taco de beisebol? Ué, porque a Laurence uma vez veio agredir ela na casa dela, então ela tinha que se defender, então ela tinha um taco de beisebol, caso a Laurence viesse conversar com ela, bater nela de novo, porque a Laurence bateu nela, lembra? 3 meses antes da Laurence morrer, a Laurence foi tirar satisfação com a Muriel e teve aquela briga toda, agressão física. Então, para se defender, ela tinha esse taco de beisebol. Mas e as mensagens trocadas com o Sylvain, pedindo para resolver o problema? Não eram mensagens explícitas. Ela pedia para ele separar, ela pedia para ele resolver o problema, mas em momento algum ela escreveu mate a Laurence. Então, tudo isso foi explicado pela defesa, minha gente. E no final do julgamento, agora vocês vão cair do cavalo comigo, a Muriel, ela foi inocentada, ela saiu livre. No primeiro julgamento, ela pegou 18 anos e nesse segundo julgamento, ela saiu livre. A pena do Sylvain, ela não mudou, ele pegou 30 anos de prisão fechada. Claro que depois que a Muriel, ela saiu livre desse segundo julgamento, ela processou a justiça francesa. Essa mulher, ela ganhou mais de 600 mil reais, que é mais aí de 115 mil euros, ela ganhou mais de 600 mil reais e a polícia e toda a justiça francesa pediu desculpa para Muriel em todos os lugares, porque ela ficou presa mais de 2 anos e, de acordo com a justiça, foi um erro judiciário. Então ela recebeu essa indenização e a desculpa das autoridades francesas. 6 meses depois desse julgamento, sabe o que aconteceu com o Sylvain? Ele se matou na cadeia. E por que ele fez isso? Será que ele tinha culpa no cartório? Será que ele sabia o que ele fez e não conseguia lidar com isso? A consciência pesada? Até hoje ninguém sabe. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, refletir e ficar em alerta. Mais uma vez, um caso onde uma mulher é morta porque não teve diálogo, não teve discussão. Por que esse marido não chegou, não conversou com a Laurence? Vamos divorciar, vamos separar. A Laurence sabia da amante. Por que ela também não aceitou? Eu sempre falo isso aqui, que eu sei que a culpa não é da vítima. A culpa não é da vítima, sempre é de quem cometeu o crime. Mas por que a Laurence não aceitou? Porque o Sylvain, ele tinha saído para ir para casa da amante várias vezes, mas ele voltou. Por que ela não largava o osso? Sabia que ele era um cara que não prestava, que não respeitava? Deixa aí. A gente tem que encarar muita coisa na vida da gente que acontece, principalmente perda, relacionamento que vai embora, como livramento. Às vezes é livramento. Se a Laurence tivesse deixado ele ir morar com a Muriel, talvez a Aurélia estivesse viva. Eu sei que a culpa não é dela, vou falar aqui novamente. É pra gente refletir. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que a gente quer recuperar, não quer deixar ir, e às vezes a gente tem que abrir o olho e ver mais além. É livramento, minha gente. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo caso.